Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a graça do Senhor seja com todos. Nesse culto a Deus, aprendermos um pouco também mais na questão da igreja. Queremos alcançar em toda a sua amplitude possível. Eclesiologia, igreja local, a gente está trabalhando isso, tá bom? Dentro desse propósito dessa manhã, a gente quer falar um pouco sobre liderança. Para que a igreja compreenda isso, desejamos que os nossos corações sejam plenamente satisfeitos para a glória de Deus. O texto, meus irmãos, que eu quero compartilhar é 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler até o verso 13, porque ele vai falar fazer uma citação, né, e trazer o ensino para qualificação tanto de pastores como de diáconos, que a gente tem aprendido, que são os dois ofícios da igreja, dos oficiais da igreja, pastor e diácono. Isso é bíblico, está bem, né, expresso nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 até o 13, eu vou ler de uma forma contínua, depois eu vou entrar propriamente na aula dessa manhã e a gente vai estar fazendo esse tipo de abordagem, tá? Dentro desse texto aqui. Começa assim então: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. E o verso 13: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Claro que esse texto aqui é um texto que nos aponta essas questões da qualificação para esses dois ofícios. Nós temos depois Tito, ele vai falar também um pouco sobre os presbíteros, da mesma forma, bem próximo do que Paulo está falando aqui na carta para Timóteo. Claro que as duas cartas são escritas por Paulo, as orientações são bem semelhantes sobre essa questão da liderança da igreja. E isso, meus irmãos, é muito importante. Quando a igreja se perde nessas coisas, ela, de fato, ela vai ter algum problema, provavelmente sério, com relação à doutrina. Como nós vemos, muitas igrejas que não têm essa prática desse tipo de liderança, elas sofrem com isso. Uma vez que se sai da linha, né, da direção das Escrituras Sagradas, você começa a ser confrontado. Na vez passada, ou na semana passada, nós ouvimos a questão de que a igreja passa a ter uma forma natural, ela vai adquirindo, né, o formato de igreja. Aquilo que no princípio muitos talvez nem entendessem como seria, eles vão aprendendo, vão vendo como que a igreja funciona até de uma forma natural. E ela é bem evidenciada no Novo Testamento. Quando a gente pega as cartas, né, a gente vai ver a carta de Paulo, a carta de Pedro, Tiago também, mas sempre vai ver a citação, né? A igreja, por exemplo, Paulo fala, a igreja que está em Éfeso.
Então, a igreja já estava, de alguma forma, bem formada, bem sedimentada já no seu princípio ali, funcionando como uma igreja. E para ela ser igreja, ela precisava olhar para os princípios bíblicos. Não era uma invencionice das pessoas, dos homens, mas quando eles olhavam para a Escritura, como é que a igreja tem que viver? Então eles têm que olhar as práticas. Diáconos e pastores, por exemplo, é uma necessidade na igreja, mas tem as ordenanças, né? A ceia do Senhor, batismo e tantas outras coisas, até coletas também, a liturgia, o culto, essas coisas todinhas é encontrado no Novo Testamento para o funcionamento da igreja. E ela é chamada, nós vimos que ela é chamada de o corpo de Cristo. Isso traz, meus irmãos, então, uma implicação muito grande sobre a questão da unidade, porque Paulo está falando da igreja como corpo de Cristo, olhando para a unidade da igreja que precisa, né, fazer parte da igreja. A igreja, ela vai ter sentido se essa questão da unidade for clara dentro desse corpo. Quando se fala de corpo, se fala de quê? Membros, né? Se eles não concordarem e não se ajudarem, esse corpo ele fica meio que monstruoso, né? Cada um quer fazer o que bem entende. A igreja tem como cabeça, então, o Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a gente vai olhar também, quando a gente fala da unidade, sempre apontando como exemplo a unidade da Trindade. O funcionamento da unidade da Trindade deve ser refletida no funcionamento do corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Isso também nos leva nós comentamos sobre isso, então como que a igreja ela é formada para ela ser esse corpo, para ela funcionar desse jeito? O que acontece com a igreja? Então ela é composta por pessoas o quê? Convertidas a Jesus Cristo. Então a igreja não pode ser alguém que se associa à igreja através de algum procedimento, adquire um documento, uma carteirinha, sei lá o que seja, e ela se torna membro, né? A igreja não é uma agremiação, então ela é composta por pessoas convertidas, e a conversão aqui ela passa primeiramente, que nós falamos também, pela regeneração, que é o novo nascimento, precisa disso. Sem essa questão, a igreja não se forma, essas pessoas sem serem regeneradas, elas não podem fazer parte da igreja, precisam nascer de novo, é a mensagem que Jesus Cristo levou para Nicodemos, por exemplo. Essas pessoas, então, convertidas, elas são regeneradas por Deus primeiramente, elas são levadas diante da igreja para uma profissão pública de fé. Nós citamos até um texto, né, de Timóteo, o que aconteceu ali na igreja, Paulo falando a Timóteo sobre a sua profissão pública de fé. A igreja observa isso, e a partir disso, aprovadas, né, na sua profissão pública de fé, essas pessoas são batizadas e são inseridas, então, de certa forma, no corpo, que é a igreja local. Essa é a igreja, por exemplo, que funciona aqui em Montemor. Uma igreja local, e todos os procedimentos são assim. Quando elas não são batizadas aqui, é porque elas veio de algum lugar que elas foram batizadas da mesma forma, pelos mesmos princípios, e através dessa conversão. Isso chama a nossa atenção para o fato de que a conversão é fundamental. Quando uma pessoa dá um falso testemunho, ela engana, tem algum problema nesse aspecto, a igreja sofre com isso e a pessoa também sofre. Ela vive o engano. Quando há a conversão, há uma plena satisfação em Jesus Cristo. Essa é a ideia da regeneração. Ela nasce de novo, porque a forma como ela estava vivendo era uma forma que agradava a si mesmo. De certa maneira é assim. Quando se converte, a ideia é essa. Cristo passa, de fato, a ser o Senhor dessa nova vida. Então, eu quero entrar hoje nessa questão de essa igreja que funciona e que existe como corpo de Cristo, sobre a liderança bíblica que deve existir na igreja, basicamente, pastores, né, e diáconos, ou presbíteros e diáconos. Se quiser pensar mais amplamente, bispos, né, e diáconos, vamos falar um pouco sobre essas questões, essa questão do governo da igreja.
Pensando no governo, o governo da Igreja Batista, ele é congregacional. Ontem eu estava num concílio, né, e essa pergunta foi feita, né, como que é o governo de uma Igreja Batista? Olhando para as Escrituras, o governo Batista é congregacional. O que significa isso? A Igreja, ela toma decisões, ensinada, obviamente, ela toma decisões, não é a liderança que determina, né? A liderança vai trazer as propostas, a igreja precisa tomar a decisão. Isso vale para todo o âmbito da igreja, mas olha só, como que é importante uma igreja ser bem ensinada, biblicamente. Quando ela é bem ensinada, é por isso que Paulo vai usar uma expressão para Timóteo com relação à liderança. Ele vai usar assim, ele vai falar assim, olha, aqueles que administram bem, presidem bem, eles têm direito à dupla honra. Ali é bem forte a questão financeira mesmo, por causa do verso seguinte, que ele dá o exemplo do boi que debulha e come daquilo que ele debulha. Mas há uma responsabilidade mais adiante, que ele fala assim, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Eu não olho isso só como uma responsabilidade para o pastor, apenas aquela responsabilidade de labutar, mas quando Deus está ensinando isso, é porque esses que labutam precisam ensinar bem aqueles que aprendem, que ouvem. A igreja, uma igreja ensinada corretamente é uma igreja que vai tomar decisões o quê? Corretas. Por que Paulo vai botar isso, né? Com certeza há de fato uma necessidade de que aqueles que ensinam precisam labutar, precisam se gastar nessas questões. Perguntas então, a igreja precisa de líderes? Existe apoio bíblico para a existência de líderes na igreja? Como que devem ser os líderes da igreja? Quem são os líderes da igreja? Qual a missão de um líder na sua igreja? Vamos pensar um pouco sobre isso, meus irmãos, para no final a gente ter um tempinho para pergunta, que o tempo passa voando. Deus sempre levantou pessoas, então, para liderar o seu povo. A gente percebe desde o Antigo Testamento, através de sacerdotes, que eles ministravam aquilo que Deus determinava, né, para o povo. Eles precisavam cuidar do povo, eles precisavam, as práticas cerimoniais deveriam ser feitas, julgamentos também, tudo isso aí de acordo com aquilo que Deus determinou. Os sacerdotes precisavam fazer isso. Se você olhar para os próprios profetas, ainda que eles não tinham essa função de liderar comunidades, eles eram portadores da palavra de Deus. Eles chegavam com a palavra de Deus. E é interessante que quando um profeta chegava em algum lugar, havia um temor. Você está vindo em paz? Não era questão do rei chegar, era o profeta. Você está vindo em paz? Ou a sua vinda é algo ruim, mal? Havia esse temor. Todos esses trabalham para Deus. Os juízes que julgam, os anciãos que julgavam, eles eram pessoas que lideravam em nome de Deus. O próprio rei precisava liderar no nome de Deus. Se você pensar num episódio lá do Antigo Testamento, que eu destaquei aqui, a gente lembrar de Números, capítulo 11, Deus ouve, né, a queixa de Moisés, a sua impossibilidade de cuidar de todo aquele povo, e Moisés pede que ele levante, né, uma porção de líderes, pessoas que já tinham função, de certa forma, de superintendência em alguns grupos, mas não para julgar. E agora Deus manda que levante, destaque essas pessoas para que eles auxiliassem Moisés para governar, mas também para julgar, para ouvir as necessidades do povo e ensiná-los de acordo, obviamente, com a palavra de Deus. Eles receberiam do Espírito Santo de Deus. O Novo Testamento, então, vai chegar e vai continuar com essa prática de liderança, e ele vai definir bem claro que a igreja, no caso nosso da igreja, ela precisa ter, então, diáconos e pastores. O texto que nós lemos é um texto bem clássico, né, para isso, com relação a diáconos e pastores. A gente vai ver, então, bispos, pastores, presbíteros, alguns casos até anciãos, bem em conformidade com presbíteros, né, a ideia de ancião. E eles são intercambiáveis. O que é isso?
Mas grande parte dos textos no Novo Testamento vai tratar esses nomes como nomes similares, como função similar. Ainda que, se você olhar a ideia de bispo, ele tinha uma visão mais supervisional. Mas diversos textos na palavra de Deus vão falar os presbíteros, começa falando de presbítero, no mesmo contexto é necessário então que os bispos, esse que nós lemos, capítulo 3 de 1 Timóteo fala disso. Eles são intercambiáveis. Pedro, a visão que a gente tem de Pedro é o Pedro como um supervisor de igrejas. Ele escreve as igrejas, né, da Ásia. Mas, quando ele escreve lá a carta de 1 Pedro, no capítulo 5, ele fala para aqueles presbíteros, para que pastoreiem o rebanho de Deus, mas ele fala assim, eu, presbítero, como vocês. Então, diversos textos, só para ensinar que isso é intercambiável. A palavra pastor também está bem dentro desse contexto, e por isso que nós podemos, às vezes, estar usando todos esses nomes, não temos muito problema, são líderes que Deus levanta para a igreja. Comumente, no meio batista, não usamos muito bispos, né? Poderia usar? Não teria problema de usar, porque ele está dentro da palavra de Deus, ele tem sentido para ser usado, mas nós não usamos. Aqui na igreja, na PIB, Montemor, o que nós usamos mais? Né? Sempre a expressão presbíteros, pastores, equivalentes, nesse aspecto equivalente. Ainda, meus irmãos, que nós, por exemplo, distribuição de ceia, a celebração da ceia, batismos, nós ainda temos reservado mais a pastores, no nosso caso, que passaram por algum concílio, e nesse caso concílio externo. Isso não impede a igreja, por exemplo, nós temos outros que não estão nessa condição de ter passado por concílio, mas sempre lembrando que a igreja, ela é autônoma, ela tem autoridade de ela eleger seus pastores. A igreja ela está acima de uma ordem dos pastores, tá bom? A gente precisa entender bem isso. Existe uma ordem de pastores batistas? Existe. Ela é respeitada sim, eu até ajudo na ordem dos pastores. Mas temos que entender que a igreja ela pode eleger seus pastores. No nosso caso, nós somos um grupo de 6. E o que nós desejamos mais adiante é, através de imposição de mãos mesmo e aceitação da igreja, nós darmos aos demais a mesma autoridade, a igreja dar aos demais a mesma autoridade para que possam celebrar ceia e batismo e coisas que normalmente está mais na mão de um pastor que passou por concílio. Porque a igreja ela tem autoridade para isso, a gente nunca pode esquecer disso. Tá? A igreja ela não está abaixo de uma convenção, pelo contrário, a igreja local não tem uma competição. Convenção não é igreja, convenção é convenção. A igreja, Deus trata com a igreja local, tá bom? Então isso é muito importante que a gente entenda. Hoje nós temos um grupo de presbíteros que somos todos nós, e nós vamos mais adiante conduzir isso de tal forma que a gente possa ter todos os membros, né, os líderes da igreja fazendo as mesmas funções, obviamente autorizado pela igreja. E sempre que o Novo Testamento ele fala de presbíteros, por exemplo, que é uma expressão que nós mais usamos, ela se refere sempre no plural. E o que significa isso? Pluralidade de líderes. Isso, meus irmãos, não é muito comum no nosso meio, deveria ser. Essas são as nossas raízes de liderança lá do princípio. A igreja tinha presbíteros, ela tinha líderes. E essa ideia de pluralidade não é que um é maior do que o outro. Na pluralidade são iguais. E sempre olhando para a Trindade. Pode ter até funcionalmente função diferente, mas não são maior um do que o outro. O pastor Mendes, ele usava uma expressão que lá eles têm 3 pastores na Piba, né, em Atibaia, que cuida da igreja, mas quem vai liderar esses? Ok, não tem problema nenhum. Aí eles usam a expressão assim, entre os iguais, né, vamos botar assim, entre os iguais, que está liderando, que muitas vezes está cuidando, né, de uma forma mais ampla, mas não maior, tá bom? Não maior. Essa questão de iguais eu custei para aprender, fui olhar para a Bíblia, estou falando por mim,
mas é assim que funciona. É assim que a Bíblia mostra. E sempre ela vai usar a pluralidade. Por exemplo, olha quantos textos. Atos, eu estou citando alguns, tá? Atos 11, 30, 14, 23, 15, 2, 4, 6, 22 a 24, tudo no capítulo 15. Atos 16, 4 e assim por diante. Atos 20, Tito, Tiago, Pedro, todos estão falando para que a igreja, primeiro, precisa de presbíteros e sempre na pluralidade. Porque a grande dificuldade dos pastores das igrejas é que os pastores estão sozinhos e isolados no ministério. Eles estão sozinhos, eles estão tomando decisões por conta. E aí, meus irmãos, olha outra coisa, não é culpa da igreja até certo ponto, mas ela é ensinada muitas vezes com certos limites. O pastor, as decisões partem mais do pastor. O que acontece aqui no presbitério? Nós nos reunimos. À luz das Escrituras, nós tratamos as necessidades da igreja e trazemos para a igreja. É diferente, meus irmãos, é diferente. A outra coisa é o peso da condução de uma igreja, não importa o tamanho. Tem pessoas numa igreja, então o peso da condução nas costas de um pastor é extremamente desgastante, o que eu não tenho sofrido mais há algum tempo, graças a Deus. E não tenho procurado deixar de fazer, mas hoje eu posso ter muito mais tempo de olhar muito mais outras coisas. Um comentário que o Mark Dever faz, mas ele fala disso aí mesmo. Ele tem 20 e poucos pastores lá. Daqueles 20 e poucos, 6 deles são presbíteros, né, que eles chamam. 6 deles são remunerados. Uma igreja bem em boas condições também. E os outros não, mas todos cooperam igualmente no ministério e no trabalho da igreja. Qual o propósito da igreja ter pastores? Efésios, ele vai trabalhar uma ideia muito interessante, né? Que ele vai usar esse caminho de preparar os santos. Os santos é a igreja para fazer o trabalho, cumprir o ministério de Cristo. Por isso que Hebreus vai cobrar, né, dos pastores a sua responsabilidade de ensinar, de conduzir a igreja de maneira correta, à luz das Escrituras. Então, os pastores, eles precisam preparar, até usa uma expressão lá, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso, meus irmãos, é pelo aprendizado, é pelo olhar para as Escrituras e extrair das Escrituras a palavra de Deus e aplicá-la, porque nós usamos a expressão correta, né? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta, mas nós entendemos as Escrituras, nós aprendemos direito. Por isso que uma das qualificações interessantes ali, né, é apto para ensinar. É por isso que ele vai repetir mais adiante: se aplique de uma forma muito pesada, especial, a labutar na pregação e no ensino, porque a igreja precisa ser trabalhada. Você vai perceber no ministério do pastor a questão da palavra, ministrar a palavra como uma função fundamental do pastor. As igrejas muitas vezes elas entendem que o pastor deve visitar, e aqui eu não quero fazer nenhum tipo de confronto, mas quando você vê Atos 6, lá vai estar bem claro, para que nós possamos trabalhar, e a ideia pode ser até de labutar, que Paulo está falando mais adiante lá, no ensino da palavra e na oração. E aí vem os diáconos para auxiliar nisso, porque os diáconos vão fazer uma função importante. Se eles não agem naquilo ali, os pastores estavam perdidos. Os diáconos vão cuidar de coisas que os pastores não precisam se dedicar. Agora, volto a falar, então a igreja bem ensinada é uma igreja que será abençoada. As demais coisas, meus irmãos, ministeriais, elas vão sair, eu não tenho dúvida disso, do bom ensino. Uma igreja que aprende bem, ela aprende a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos pessoais, com os seus pecados, com as suas lutas, labutas. Uma igreja bem ensinada, ela se coloca diante de Deus dessa forma. Por isso que a expressão arrependidos, regenerados, ela é fundamental. Esse entendimento do que seja regenerado, regeneração. A igreja é composta por regenerados, não por pessoas disfarçadas, né?
mas regenerados. Então, o ministério da palavra e da oração faz parte do ministério do pastor. Uma igreja, então, cuja liderança presbiterial cuida bem do ensino, essa igreja ela vai ter boa saúde espiritual. Vocês não tenham dúvida. Tá? Igrejas enormes, elas vão crescendo de forma saudável. Elas vivem bem, porque as pessoas são bem ensinadas, são bem pastoreadas. Remuneração, as igrejas batistas, muitas igrejas, eu convivo assim, eu leio algumas coisas, conheço também alguns pastores de outras igrejas, principalmente pentecostais, eles olham para nós batistas, eles de certa forma admiram por causa do formato que nós temos de cuidar dos pastores. Mas a igreja, ela remunera seus pastores, isso é normal, isso é bíblico, tá? Eu falei agora 1 Timóteo capítulo 5. Sempre a gente olha mesmo, de uma forma bem especial aqui na PIB, né? Eu sou remunerado, tenho tempo integral na igreja, mas o olhar nosso deve estar para todos. A remuneração deve estar, ainda que fale assim, a Bíblia fala assim, para aqueles que administram bem, todos devem administrar bem, é importante, todos os presbíteros administrem bem e se aplique ao ensino e à pregação. A visão da igreja em remunerar, mesmo aqueles que trabalham, não é errado, é correto. E é uma forma de olhar para a sua liderança e valorizá-la de uma forma até financeira, para que eles possam se cuidar melhor, se precisam ou não, se não precisam, de repente, usar isso aí para os seus próprios ensinos, aplicar nos seus ensinos, no seu crescimento, no seu aprendizado. Hoje, praticamente, na igreja, todos quase fazem isso por conta própria. A gente pouco ajuda nessa parte. Mas é importante que a gente tenha isso em mente com relação, quando nós falamos de remuneração também. Graças a Deus nunca foi um problema nas igrejas batistas, né? Esse olhar para cuidar dos seus pastores. Mas a gente nunca pode perder isso de vista. Não deve ser uma discussão desgastante nas igrejas, esse tema. A outra coisa, então, são diáconos, que nós estamos falando, outro líder, né? Eu quero mudar aqui a chavinha, porque senão a gente não consegue chegar lá. Se esses pastores, então, eles devem ser hábeis, né, no uso da palavra, devem se dedicar e se aplicar no ensino da palavra, falar a palavra de Deus, os diáconos, né, eles têm que ter a habilidade de prestar ajuda prática na igreja, com amor. Não que um diácono ele não possa ter uma visão espiritual, uma visão bíblica apurada, não é isso que está falando. Está falando que o diácono ele precisa cuidar dessa parte que o pastor não está cuidando. Agora entendam bem, se um pastor começa a cuidar de várias coisas dentro da igreja, lembra quando eu cheguei aqui? Os irmãos que me acompanham desde o começo, o que eu falava o tempo todo? Gente, olha, me libera de determinadas coisas. Até da chave da igreja eu falei várias vezes. Por que eu estou falando isso? Para que a gente, meus irmãos, possa cuidar melhor do ensino da igreja. A igreja precisa ser ensinada. A gente está batendo nessa tecla, né? Olha só, se a gente começa, igual muitos pastores, eles vão tomando um caminho de um ativismo, e eu tenho essa tendência, por isso eu preciso me policiar. Eu sou muito operacional, Valéria sabe disso, falo com ela. Eu preciso me cuidar, então. Porque um pastor operacional, ele vai usar querer fazer muita coisa. Eu tive que, em parte, ainda estou aprendendo, mas tive que aprender. E muitas vezes entrei temor de homens, fazia para que a igreja veja e perceba. Isso não pode ser dessa forma. Os diáconos, então, eles vão trabalhar com amor nessa parte prática, nessa parte de ajudar a igreja, as questões práticas da igreja do dia a dia. É essencial, meus irmãos, para o andamento do ministério da igreja. Ali em 3:8 em diante, que nós lemos de 1 Timóteo, vai falar dessas qualificações dos diáconos. Olha, são bastante. Se os presbíteros precisam conduzir bem a administração da igreja, de uma forma geral, espiritual, né, também, os diáconos, Mark Dever vai falar alguma coisa, eles devem cuidar das necessidades físicas da igreja. E esse trabalho de cuidar das necessidades físicas da igreja através dos diáconos vai promover unidade no corpo, né? Às vezes a gente não pensa assim. Sim, olha lá para Atos 6, perceba o que estava acontecendo lá.
a discussão, o nível da coisa. O que é que os diáconos fazem? Eles vão e olha a qualificação daqueles irmãos, né? Eles tinham que agora cuidar disso de uma forma pacífica, para que não houvesse uma divisão ali entre judeus da Judéia ali e helenistas que estavam na igreja. Não foi fácil. Eles agiram com habilidade, sob o poder do Espírito Santo de Deus, que é uma expressão que usa lá. Homens cheios do Espírito de Deus. Então, é importante que a gente perceba isso, o trabalho diaconal, como um trabalho que produza e traga pastoral, para que estes pastores se dediquem então à palavra e à oração, como nós dissemos. Sob a supervisão então do presbitério, os diáconos podem ser utilizados para cuidar de muitas frentes na igreja, envolvendo finanças, organização das ordenanças, né? Que são as ceias e os batismos, questões gerais de manutenção, ação social, é muito amplo. Não pode ser qualquer pessoa que não se importe, né, com essas coisas. Vocês percebam a importância do diácono, quanto alívio traz para a igreja e para a própria liderança, né, que são os presbíteros. Isso é importante. Se não houvesse os diáconos, o trabalho pastoral, meus irmãos, ele se tornaria, de certa forma, insuportável. Graças a Deus, porque as igrejas têm diáconos. E nós temos que pensar nisso de uma forma bem mais cuidadosa. E diretoria administrativa? No caso, nós temos aqui. Bom, eu participo de concílios no meio da ordem dos pastores direto, mas nós temos, meus irmãos, muitos problemas nessas questões de diretoria administrativa, porque uma das perguntas que foi feita foi sobre isso, que a gente ouve os pastores falando, né, que eu tenho a diretoria administrativa, e essa é a liderança da igreja. Não. Tá? Então, se a gente aprendeu isso aqui, não é a liderança da igreja. A liderança da igreja são seus presbíteros, seus pastores. A diretoria administrativa é útil? Sim. Ela tem pessoas ali capazes de liderar espiritualmente? Com certeza. Mas não são os pastores da igreja. E o que nós fizemos como batistas ao longo da história? Nós colocamos essa liderança da igreja como a liderança administrativa como liderança da igreja. E muitas pessoas que elas nem pregavam, e elas são colocadas à frente para pregar, é um erro nosso. É um erro nosso. Se para dirigir uma igreja como pastor, como presbítero, não importa o que se vai usar aí, tem qualificações, precisa olhar para as qualificações. Lá em Timóteo nós lemos que se alguém almeja, tem uma vontade, né? Que bom. Excelente obra almeja quem almeja ser pastor. Mas é importante que é necessário que o presbítero seja, aí meus irmãos, tem uma infinidade de exigência. Tá? A diretoria administrativa tem seu papel? Tem. Não está na Bíblia. A gente tem que entender isso, não está na Bíblia. Mas tem seu papel? Tem, porque mais do que nunca hoje nós lidamos com muitas questões administrativas e vai nos ajudar mesmo. E no meu caso, especificamente aqui no nosso caso, como nos auxilia. Mas o nosso estatuto diz o que, por exemplo? Diz que tem uma diretoria administrativa e que ela compõe a liderança da igreja. Mas isso, meus irmãos, tem que tomar cuidado com isso. Que liderança? A liderança da igreja é a liderança espiritual da igreja, são os pastores. E aí, uma boa diretoria administrativa vai ajudar nesse auxílio, sim, como o nosso estatuto prevê. O estatuto prevê algo, só que ele vai além do que a Bíblia manda, e nós precisamos arrumar isso. É uma questão de obediência à própria palavra de Deus. Então é útil, é bom, é correto, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, eu ouvi um pastor americano dizer o seguinte, ele tomou um susto, porque ele falou assim, eu cheguei numa igreja e me apresentaram a liderança da igreja. Quem era a liderança da igreja? Apresentou o vice-presidente, o segundo vice-presidente, e eu não estou, meus irmãos, aqui diminuindo nada desses irmãos, pelo contrário, está na nossa igreja, que é uma bênção. Mas estou falando sobre liderar espiritualmente, pregar, ensinar.
A liderança vai trabalhar basicamente essa questão, essa visão ampla da igreja, a liderança espiritual, o presbitério. E aí ele falou assim, ele não entendia. O que significa presidente, vice-presidente? O que significa isso? Ah, não, porque eu, na minha ausência, né, o pastor falava, na minha ausência, o vice-presidente que prega, que conduz a igreja. Talvez fosse até alguém qualificado, talvez fosse, mas talvez não. E a maioria das vezes do que eu já vi, não é pessoa qualificada, que eu digo biblicamente, ordenada para essa função de cuidar da igreja espiritualmente. E aí pode acontecer muitos erros, muitos problemas da própria igreja. Tá bom, meus irmãos? Basicamente, eu quero resumir aqui nisso aqui, porque senão, se for além, a gente vai tomar mais tempo. A liderança da igreja é composta, então, por presbíteros e por diáconos, os oficiais da igreja, na verdade. E talvez aqui você tenha até algumas perguntas, algumas dúvidas, a gente agora vai abrir para isso. E essas pessoas, elas estão qualificadas, elas devem ser qualificadas. Então, por exemplo, quando Lucas fez parte do presbitério, o que nós olhamos? Né? As qualificações. Lucas está fora dessas qualificações? Ah, está. Então, ele não está qualificado, ou pelo menos temporariamente não está qualificado, seja para qualquer um de nós, tá bom? A partir daí, sim, qualificado, vai fazer parte do corpo. É importante que a igreja tenha grupos de líderes muito bons, e isso alivia, meus irmãos, as decisões, a condução da igreja, o bom ensino da igreja, o fortalecimento da igreja. Basta você pensar, pastores que estão basicamente sozinhos, como é que eles estão lidando com as suas igrejas? Pense um pouquinho. É muito perigoso. E nós nos afiamos mutuamente. Nós nos afiamos mutuamente. Feito isso, pergunta? Ou alguma consideração, Valéria? Sobre a questão da ordenação, como a igreja é congregacional, ordenar alguém aqui da igreja. Isso não dá autoridade para ele amanhã sair da igreja e ser pastor em outra igreja, porque não houve um concílio de pastores, uma associação, qualquer coisa. Seria somente da igreja local. Sim. O que a Valéria falou, se a igreja ordena aqui, né, alguém para ser pastor, ela ordenou para ser pastor aqui. Não necessariamente essa pessoa está com autoridade para ser pastor da igreja. A ordem dos pastores batistas do Brasil, eles, quando ordena por eles, eles abrem para que, se você é da ordem, de certa forma, você pode pastorear qualquer igreja. Mas vamos lá agora melhorar isso aqui. Uma igreja, a nossa igreja pode ordenar alguém que não foi ordenado na ordem dos pastores. Ok, ela ordenou internamente. Essa pessoa ordenada aqui, ela pode ser pastor em uma outra igreja? Ela até pode, se aquela igreja o aceitar. Ou, né, aceitar essa ordenação. A igreja é autônoma. Lembra que a gente tem falado sobre isso? A autoridade local da igreja, dada por Deus, ela tem autoridade. Se eles lá decidirem isso, não há problema, tá? No meio batista, da Convenção Batista Brasileira, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, é importante que seja conciliado pela Ordem dos Pastores, tá? E tem igreja que tem no seu estatuto que para ser pastor precisa ter passado pelo concílio da Ordem dos Pastores lá. Tem igreja que tem isso, então não adianta alguém de uma outra igreja que foi ordenado ali para lá, que vai estar escrito lá, tem que ser conciliado pela Ordem dos Pastores. Tá bom? Mas é válido localmente. Uma pessoa, eu não vou para uma outra igreja e vou ser pastor lá. Pode ser até batista. Eu vou chegar lá como, no máximo, membro da igreja. Posteriormente, pode haver algum processo? Pode, né? Deus pastorear com eles. A igreja local, meus irmãos, isso é a maravilha, né? Que a igreja local ela tem autoridade. Pois não, mais alguém? Irmã Edna. E uma pessoa da igreja me perguntou, eu creio que pode ser dúvida de mais alguém, por que o pastor Antônio Carlos não estava ali se ele era pastor? Eu expliquei, Sim. Mas eu não sei se mais gente tem essa dúvida. Sim, vem de uma igreja onde ele era pastor lá,
e respeitado. A gente acompanhou ele, ouvimos bastante ele, a esposa também. O que nós conversamos, meus irmãos, ele sendo pastor lá, ele vindo para cá não significa que ele vai ser pastor aqui. Sabe disso? Não foi um desrespeito, né, a ele, mas até um ensino para a igreja, né, que quem está vindo pode ser pastor em outra denominação. Digamos que ele ainda está bem próximo de nós, até questão de doutrina, pelo entendimento dele. Isso para nós é muito bom. Mas digamos que fosse um pastor de uma igreja que a gente tenha bastante dúvida doutrinária. Veio como pastor do mesmo jeito. Quando nós colocamos aqui na frente, e aqui nenhuma acepção, nós estamos como que aprovando uma pessoa, de repente, aos olhos da igreja, como pastor, antes do tempo. Qualquer aprovação de pastor aqui tem que ser feita pela igreja no tempo certo. Então, nós não queremos empurrar alguém fora do tempo por uma conduta nossa, de forma que não é isso que nós fizemos. Então, quando conversamos com o pastor não está vindo como pastor da igreja, está vindo porque ele conhece as doutrinas, ele acredita nisso aqui, nas doutrinas, e graças a Deus por isso, está aqui conosco. Queira ou não, meus irmãos, todas essas questões fazem parte de um acompanhamento nosso. Tá? Esse é um cuidado com a igreja. Tá? É um cuidado com a igreja. Faríamos qualquer pessoa e gostaria que fizesse comigo aonde eu estivesse. Está respondido? Está tranquilo? Sim. Não, mas eu entendo, pode ser dúvida mesmo, porque ele vem como pastor, e a gente chama ele de pastor. Muito bem. Alguém mais? Tem uma questão que, dentro da avaliação doutrinária local, nessas observações, que dá credibilidade daquilo que crê. E muitas vezes a questão de querer fazer o aparentesco, né? Desenhar as pessoas. Por isso que muitas das nossas igrejas falamos prejudicado por causa disso. Essas questões têm a questão doutrinária, porém a sua prática deixa a desejar. Eu ontem estava nesse concílio e no almoço, a gente está almoçando no salão anexo, onde era a igreja, né, onde se reunia a igreja antigamente. E veio a nossa memória, né, nós viemos conversando, estava eu, o pastor Aldo estava na mesma mesa, o pastor Mateus, o Noé, sentamos na mesa, tinha pouca gente, esticamos a mesa lá. Bom, que veio a nossa memória, a Valéria lembrou ontem, e eu estava lembrando dessa mesma coisa. Quando nós ficamos sem pastor, lá, tivemos muitas surpresas, eu diria desagradáveis, de pastores que desejavam assumir o ministério da igreja lá, uma igreja de certa forma grande, né, tudo. Eu não era pastor, estava acho que já no seminário, mas uma coisa foi para nós foi assustador, até para nós, né? Passou um pastor, não sei nem de onde ele era pastor, mas ele passou lá como pastor. Olha, eu sou pastor, estou sabendo que essa igreja está sem pastor. Vocês estão precisando de pastor? Mais ou menos assim. Não estamos. Deus está conduzindo essa questão. E Deus mandou um pastor lá, meus irmãos, para conduzir esse processo, que nem era dali de dentro de nós mesmos. O pastor Alfon Kruklis, que marcou a vida de todos nós, ele conduziu esse processo até chegar um pastor lá. Então isso é muito importante. Quando a gente age dessa forma, é uma proteção, entendemos, vinda de Deus, para nós como pastores, líderes, e para a igreja também. Nós estamos protegendo a igreja sendo cuidada. É assim que tem que ser visto. Quando eu falo de administração, né, eu nunca falo pejorativamente, os administradores da igreja, a diretoria administrativa não vale, longe disso, são todos servos de Deus, pessoas ali cristãs, é só botando as coisas no seu devido lugar, para que a gente não confunda a palavra de Deus e tome caminhos errados. Alguém mais? Pastor Fábio? Então a igreja percebe em alguém o chamado, aí essa pessoa, com o tempo, acaba indo para uma instituição religiosa. Nem sempre isso acontece dentro da denominação, você está aí fora. Na volta, ele continua trabalhando dentro da igreja, e a igreja é pastoreia. Ele pode ser pastor, né? Ele tem as características de um pastor. Aí a igreja, o que ela faz, né, pastor? Ela aciona a ordem dos pastores da convenção ou da denominação
Por quê? Porque, no geral, dentro daquela igreja tem um pastor só. No geral, é o comum das igrejas batistas. Né? No geral, tem um. Se todo o exame ficar por ele, fica tendencioso. Então, a igreja aciona a ordem manda uma banca de examinadores, igual o pastor Noé, né? Aí esses pastores conhecedores de teologia, de eclesiologia, faz o exame. Ao final do exame, essa banca, ela dá um parecer para a igreja. A banca, ela não ordena o pastor. Isso. A convenção não ordena o pastor. Os pastores não ordenam o pastor. Ela simplesmente dá um parecer para a igreja. Aí o parecer é assim, olha, nós consideramos ele apto nas questões teológicas. A questão de vida é com a igreja. Né? Ou, às vezes, essa banca, você olha, teologicamente tem defeitos, ele tem problemas aqui com a teologia, nós não consideramos, porque pode ser que ele pregue coisas erradas para vocês. A banca pode fazer isso. Aí, se vem um parecer favorável, a igreja, ela faz uma assembleia, aí leva para a assembleia, o parecer da ordem é que se ordene, ele pode ser. Mas qual é a vontade da igreja? Aí, de repente, tem um irmão que falou, não, ele mora no meu bairro lá e ele tem um péssimo testemunho. Ou então, as pessoas vão falar, não, eu conheço ele e ele tem pastoreado a minha vida. Deus tem me abençoado através dele, no testemunho, no procedimento, né, no exemplo e tal, na palavra. Aí é a vontade da igreja de ordenar. E marca-se o culto de ordenação. Né? Aqueles pastores que fizeram acabam vindo por... Né, eles vêm por respeito, vêm pela, né, e faz uma ata, aí há a ordenação. Quem ordena pastores é a igreja local, por incrível que pareça, é a igreja local. É ela que reconhece os pastores. Então, quando a pessoa sai com o título de pastor de uma igreja, a igreja batista, por respeito, ela aceita, né, nas igrejas co-irmãs, com a mesma fé, a mesma ordem, aquilo que outra igreja decidiu. Né? Então, nós ponderamos que aquele lá é pastor. Mas o correto mesmo, é que esses pastores ordenados aqui dentro, eles são pastores aqui dentro. Eventualmente, uma igreja pede socorro. Olha, não temos entre nós líderes maduros, não temos entre nós pessoas que nós reconhecemos com maturidade suficiente para nos ensinar. Mande alguém de vocês que possa nos ajudar. Assim Paulo fazia, mandou Timóteo, mandou Tito, mandou outros, Silas e tantos outros. Né? Porque as igrejas não tinham. E eles foram lá justamente para formar pastores. Tito foi lá com essa missão. Ele foi lá para formar pastores na igreja interna. Né? Assim como Timóteo em Éfeso. Então, olha só que interessante. Né? Nós carregamos o título, mas esse título ele não é um título vitalício. Ele fica. Né? Mas não quer dizer que eu seja pastor. Assim, inclusive, é muito mais correto que uma igreja ordene os seus pastores, dê a identificação para ele, porque hoje no hospital pede para uma visita a um enfermo, às vezes você tem que entrar numa casa de idosos, às vezes você tem que entrar numa casa de leproso, você tem que entrar num hospital, você tem que entrar... E aí aquilo lá ajuda, porque aquela igreja reconhece. Sim. E aqui está um membro daquela igreja e ele precisa de auxílio espiritual e vai ter aquele pastor e eles vão aceitando esse cliente. Então não significa que eu vou para a igreja do lado ali e eu vou ser reconhecido como pastor. Aí eu tenho que demonstrar lá, né, maturidade, conhecimento, entrosamento da igreja, né, para ter condições. Tem igreja que fala assim, você é pastor aqui, né, de certa forma. E isso é válido para diáconos também. Ninguém sai daqui diácono e vai ser diácono da tua igreja, não necessariamente. Tá bom? E essa questão da igreja que aprova, tanto que a ordenação, obviamente, só se dá depois do concílio e a igreja que vai ordenar ou não. No caso, a igreja já passou em assembleia a ordenação, se caso ele fosse aprovado. Então, a igreja já o aprovou, mas como ele passou pelo concílio da ordem, ele precisava, né, receber da ordem. No caso, se propôs a receber da ordem essa orientação de aprovação também, de encaminhamento. Poderia ele não ter sido aprovado, né? Poderia não ter sido aprovado. Provavelmente a igreja ia acatar, ia esperar mais um pouco e fazer um novo concílio. Mas ela poderia ordená-lo ainda assim, se ela quisesse. Essa aí volta a importância da igreja ser bem firme doutrinariamente. Ela precisa de conhecimento. Nós não podemos ser cristãos que não participamos da vida da igreja. Isso é um erro bíblico. Quem decide isso são as pessoas. Não, você decide, você é responsável. Se a decisão está errada, você está participando dela, mesmo na sua omissão. E eu quero aproveitar aqui que o Fábio me trouxe um livro do Phil Newton, pelo menos ele eu conheço, o Rick eu não conheço, mas o Phil Newton sim, Pastoreando Pastores.
Olha que responsabilidade, né? Puxa vida. Obrigado, meu irmão. Eu quero, meus irmãos, apenas falar que comecei semana passada, que eu li esse livro, essa semana eu li ele, né? Um livro de fácil leitura, às vezes poucas páginas, mas leitura muito fácil. E é a vida de David Livingstone. Então, só para incentivar, porque eu sei que dois juniores saíram com 2 livros daqui semana passada também para ler. Então, claro que eles não leram nessa semana, acho que não. Mas para incentivar, meus irmãos, peguem na biblioteca livros biográficos, tem todo tipo de livro lá que a gente não é tão amplo, mas temos muitos livros que podem te ajudar no seu crescimento espiritual, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos para o nosso café e depois voltamos para a continuidade do culto.